Meus amigos, muito boa noite a todos vocês. Uma vez mais, lhes agradeço por prestigiarem mais um vídeo do canal Fernando Gil Economia Sem Ideologia. Quero lembrar você, ou então te avisar, meu amigo que acabou de chegar aqui no canal, que acabou de se inscrever no canal e está prestes a assistir o primeiro vídeo, que ontem, terça-feira, nós fizemos uma live muito interessante. Discorremos durante mais de uma hora sobre um tema realmente de bastante relevância aqui no Brasil, que envolve polêmica, a Operação Lava Jato. E o debate transcorreu democraticamente, com as pessoas emitindo as suas opiniões, sendo respeitadas e me respeitando também. Você que está aí chegando agora precisa saber que o meu objetivo não é dizer em quem você vai votar. Meu objetivo é tão somente te fazer refletir sobre o que acontece na economia. Eu trago mais um tema importante para que você o faça hoje e tomar a sua decisão de investimento, retificação ou ratificação do seu planejamento estratégico, pessoal ou corporativo, ou então até de voto, dependendo do que você imagine que seja um bom ou um mau governo. Isso aí é você quem vai decidir. Pediria a você para se inscrever no canal, para deixar o like nesse vídeo. É muito importante que você então transmita essa ideia, esse conceito de debate para os seus amigos nas suas redes sociais. Tenho certeza absoluta que a construção desse debate depende exatamente da participação democrática de todos vocês, e eu tenho muito interesse em prezar por essa democracia. Eu trouxe um tema aqui hoje muito importante para nós, pessoas físicas, para nós, pessoas jurídicas, corporações, como colaboradores de corporações, como pessoas que planejam os seus investimentos, as suas vidas, que realmente também causa muita polêmica, principalmente quando você lê os jornais, quando você assiste aos telejornais pela televisão, quando você se informa de que o presidente Lula ingressou num terreno de muita nevralgia, de muito debate polêmico, de questionamentos, inquisições ao presidente do Banco Central. Nós sabemos que o Banco Central aqui no Brasil goza de autonomia para poder decidir a taxa de juros, guardião que é da nossa moeda. O Banco Central, ele tem o objetivo principal de salvaguardar a nossa moeda, ou seja, de agir para que a mantenha estável, preservando então variáveis muito importantes aqui no Brasil e no mundo inteiro: a renda e o emprego, e também o investimento. Tudo isso precisa ser analisado de maneira muito pormenorizada para que o Banco Central chegue a uma taxa de juros ideal que realmente não afete tanto o emprego e a economia, mas que também não seja baixa, eu diria, o suficiente para provocar danos inflacionários que depois se reverterão em problemas para essas duas variáveis, a renda e o emprego. Então precisa ter sempre uma taxa de equilíbrio. Que polêmica é essa? O presidente da República questiona muito o presidente do Banco Central, porque acredita que essas taxas de juros elas estejam muito altas e prejudicando o crescimento. Eu quero aqui te dizer mais ou menos o que é que acontece. Eu já falei outras vezes sobre isso. Se a taxa de juros aumenta, aquela decisão de comprar um televisor numa loja de eletrodomésticos vai ser adiada, porque o crédito vai encarecer e, por conseguinte, a prestação vai aumentar. Você vai, então, desistir daquela compra e vai aguardar um momento menor. Que momento é esse? É o momento em que a taxa de juros baixar e, a partir daí, a prestação ficar menor, levando-se em consideração que o crédito é um instrumento muito importante para você consumir. O crédito é um robusto alavancador da economia. Portanto, a taxa de juros, como eu disse a vocês, é um instrumento, uma variável bastante importante para poder acelerar ou desacelerar o consumo. E no julgamento do Lula, as taxas estão altas demais e o Banco Central, como tem autonomia,
coloca o presidente da República numa situação onde ele não pode governar. E no entendimento dele, como eu falei, as taxas estão muito altas e isso aí vai travar o crescimento econômico, porque se tem menos consumo, por óbvio, tem menos renda e emprego no país e, por conseguinte, o mesmo não evolui. Mas, por outro lado, se essa taxa baixar muito, o que vai acontecer é que a demanda vai se sobrepor à oferta e, a partir daí, de maneira desplanejada, a economia vai ter que funcionar para poder atender aquela demanda. E quando eu falo em desplanejamento, eu estou falando aqui de aumento de custos de produção. Então, estou te dando aqui um exemplo do que significa, em termos de relevância, a taxa de juros, que é a taxa Selic. Quando eu falo a taxa Selic do Banco Central, que o Banco Central, através do Copom, Comitê de Política Monetária, eu vou ler aqui a reportagem para você, é o Copom que administra todas as variáveis e chega a uma conclusão. Então, quando essa taxa de juros está baixa, na verdade, pode-se pôr em xeque aquilo que deveria ser salvaguardado, ou seja, o aumento de preços, que é algo que vai influenciar realmente deteriorando a renda e o emprego no país. Em suma, na visão do Lula, a taxa está muito alta e isso está travando o crescimento econômico. E o Lula tem falado seguidas as vezes na mídia, já fez até uma reunião com o presidente do Banco Central, não foi ele que o pôs lá, esse presidente do Banco Central tem um mandato, e eu não tenho nenhuma dúvida que nesse caso aí o presidente Lula vai, logicamente, tratar para que seja substituído à altura quando o mandato dele acabar. Antes disso ele não pode fazer absolutamente nada. Na maior parte das vezes, o país é governado por um presidente e às vezes até um ministro da Fazenda que não sejam economistas, como é o caso do Haddad. Ele não é economista, mas quem precisa ser economista de fato são os diretores e o presidente do Banco Central, porque, no meu entendimento, essa é a função mais importante da economia, aquela que vai calibrar as variáveis consumo, renda e emprego aqui no país. E com interferências, inclusive, externas, porque você está vendo aí na manchete, você está vendo aí no título da reportagem, BC sinaliza que pode haver apenas mais um corte de 0,5 ponto na Selic. Eu vou ler isso aqui para vocês. Isso aí também está com a observância do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, porque hoje, eu vou falar aqui sobre o diferencial de juros, muito rapidamente, entre o Brasil e os Estados Unidos. Hoje eles mantiveram a taxa deles numa banda que flutua entre 5,5 e 5,50. E vamos ver aqui para quanto foi, diante desse corte, a taxa de juros aqui no Brasil. Então vamos lá, olha aqui, ó. Em comunicado após a divulgação, reportagem do Valor Econômico na vertente finanças. Em comunicado após a divulgação da nova Selic, Copom retirou de seu texto a menção no plural de futuras reduções na taxa. Desta vez, o comunicado diz que os membros do comitê, o Copom, unanimemente optaram por comunicar que antevêm, em se confirmando o cenário esperado, redução de mesma magnitude na próxima reunião. Ou seja, baixou 0,5 dessa vez e o Copom, através da ata, vai se pronunciar dizendo que, ao longo do ano, uma vez mais baixará na mesma magnitude. O comitê decidiu nessa quarta reduzir a taxa básica de juros em 0,5 pontos para 10,75 ao ano, ou seja, a taxa aqui no Brasil estava 11,25 e lá nos Estados Unidos essa taxa está a 5,25 e 5,50, entre 5,25 e 5,50. Lembrando a vocês que essa taxa influencia também, eu diria, a comercialização dos títulos do Tesouro, ou seja, os títulos da dívida pública do Brasil. Quando essa taxa aumenta, os títulos pós-fixados aumentam também e, por conseguinte,
aumenta a dívida brasileira? Quando essas taxas diminuem nos títulos pós-fixados, porque também tem aquele pré-fixado que você contrata e você já sabe quanto você vai ganhar, subindo ou descendo, mas nos pós-fixados a dívida também cai quando essa taxa diminui. Então, seguindo aqui, tem o seguinte comunicado do Copom. Ainda o comunicado do Copom informou que avalia que conjunturas doméstica e internacional estão mais incertas, exigindo cautela na condução da política monetária. O que é a política monetária? É a taxa de juros, o depósito compulsório, enfim. Mas vamos falar aqui da taxa de juros. Como eu falei, é um calibre. Como eu falei, na verdade é uma balança que não pode nem prejudicar a renda e o emprego, nem tampouco favorecer tanto a renda e o emprego a ponto de gerar inflação em função de uma capacidade produtiva, em função da oferta, não poder abarcar aquilo que vai aumentar em termos de consumo aqui no Brasil. Então vamos lá, a autoridade monetária enfatizou que a magnitude total do ciclo de corte de juros e a flexibilização dependerão da evolução inflacionária e evolução das expectativas de inflação, projeções de inflação e balanço de riscos. De acordo com o comitê, o ambiente externo segue volátil, marcado pelos debates sobre a velocidade em que se observará a queda de inflação de forma sustentada em diversos países, mas aquele que realmente baliza as decisões aqui no Brasil é o Banco Central americano, que, como eu falei hoje, manteve ali a sua taxa de juros entre 5,25% e 5,50%. Sabe o que significa? Significa o seguinte, que como a taxa de juros americana se manteve estável, ou seja, como ela não sofreu alterações, e a taxa de juros brasileira caiu, significa que existe um intervalo menor, um interregno menor entre uma taxa e outra. E o que faz o investidor? O investidor toma emprestado lá nos Estados Unidos a uma taxa de 5,25 e, na verdade, comprava títulos do Tesouro Nacional a uma taxa que era 11,25 e que passou a ser, com essa redução de juros, 10,75, ou seja, o ganho caiu. Quando o ganho cai, dependendo da estabilidade política aqui no Brasil, o que vai acontecer é que decisões conservadoras realmente possam ser tomadas e esses dólares, ou seja, os títulos da dívida americana, sejam aqueles que vão ser comprados pelos fundos de investimento. Mesmo com essa taxa ainda, eu diria assim, com um intervalo muito positivo, mas caiu. Você precisa saber que o título da dívida pública americana é o porto seguro dos investimentos no mundo, ou seja, nunca os Estados Unidos vão quebrar. Isso nunca vai acontecer. Então, às vezes, o investidor ele prefere aplicar de maneira mais conservadora, deixando de ganhar em outro lugar onde a instabilidade reine. Está acontecendo isso direto na Argentina. A Argentina tem que aumentar ali o prêmio de risco, ou seja, a taxa de juros, para poder persuadir o investidor a investir lá, em função do tamanho do risco que envolve agora investir qualquer dólar lá na economia argentina. Então, quanto maior o risco, maior é a taxa de juros. Quanto maior a estabilidade política e econômica de um país e, por conseguinte, menor o risco, menor vai ser a taxa de juros que o mercado vai estar disposto a comprar. Então, isso significa que pode ter um aumento, aliás, já justificava aí o aumento do dólar, que aconteceu agora nessa semana, passou de 5. Só para você entender, apenas porque reduziu o intervalo de ganho. Muitos investidores resolveram tirar os dólares daqui e deixarem lá, porque o risco já não compensa. É preciso ter esse equilíbrio. Mas, por outro lado, também como baixou a taxa de juros, aquele televisor que você quer comprar lá na loja de eletrodomésticos já pode ser comprado na medida em que essa prestação vai cair e possa se encaixar dentro do orçamento que você tenha. Economia doméstica. Na maior parte das vezes, meus amigos, isso tudo vai pela percepção.
Aqui no Brasil é o seguinte, aqui no Brasil o consumidor ele não quer nem saber quanto é que paga de juros. Às vezes ele está pagando 3, 4 televisores, mas ele não quer saber. Ele quer saber se aquela prestação ela cabe no orçamento dele ou não. É incrível. O brasileiro é um ser humano incrível a ser estudado. Não quer saber quanto é os juros, quantas televisões vai pagar com tudo aquilo ali. Ele quer saber se a prestação cabe no salário dele. Então, essa prestação vai cair agora, porque a taxa Selic ela influencia todas as outras taxas. É preciso que você saiba disso. Por isso que dão tanta ênfase a essa reunião do Banco Central. As taxas de juros balizam todas as outras taxas. Na maior parte das vezes existe um acompanhamento progressivo ou regressivo da taxa de juros em função do que decide o Comitê de Política Monetária no Banco Central. Então está aqui, o comitê decidiu nessa quarta reduzir a taxa. Ainda o comunicado, o Copom informou que avalia conjunturas externas, e aqui muito importante, a autoridade monetária enfatizou que a magnitude total do ciclo de corte de juros e a flexibilização dependerão da evolução inflacionária. Isso é importante para o investidor, é preciso acompanhar realmente essas variáveis. Então, meus amigos, é o seguinte, o Banco Central julgou que as expectativas de inflação sinalizam, orientam que a inflação está dentro da meta pré-estabelecida. E assim sendo, com todas essas variáveis estudadas, renda, emprego, preços, índice de preços, eles julgaram que deveriam diminuir essa taxa. Mesmo assim, olha que diferença. Na verdade, nós estamos com uma taxa de 10,75% ao ano. São juros exorbitantes que, de fato, travam a economia. Porque se você deixa de comprar aquele televisor, os estoques vão continuar os mesmos, vão aumentar, e o produto disso é que o fabricante vai precisar demitir, vai diminuir o número de pessoas no seu parque fabril. E vai voltar a contratar na medida em que essas taxas retornem e a atividade econômica se acelere novamente. Ou seja, a renda e o emprego precisam ser calibrados aqui. Por muitas das vezes, uma sinalização de aumento do emprego aqui, diminuição das taxas de desemprego, são levadas em conta pelo Banco Central sob o aspecto negativo, por incrível que pareça, porque a demanda pode se sobrepor à oferta, a demanda pode aumentar em função da oferta. Por isso aqui tem até alguns outros termos que eu podia usar aqui, mas é sempre importante entender a formação bruta de capital fixo. Aí já é um termo mais para economistas, ou seja, que sinaliza o quanto o país pode crescer sem gerar inflação. Formação bruta de capital fixo. Quem quiser estudar isso aí pode estudar. Então, meus amigos, essa guerra do governo contra o Banco Central, bastante conservador na gestão do atual presidente, e o presidente da República bradando, porque o que ele quer é que você vá lá no supermercado para poder comprar aquela televisão, para você gerar mais renda, emprego no país e, por conseguinte, mais impostos também. Não é? A renda e o emprego aumentam no país em função da política monetária também, ou seja, das taxas de juros. Importante que você saiba disso. Muito obrigado a você. Essa semana nós vamos fazer outra live. O canal está apenas começando. Espero que você tenha gostado do texto. Procurei ser o mais pedestre possível para que nós possamos progressivamente avançarmos para temas mais complexos, para você poder entender bem porque que, na verdade, um administrador, um médico, um professor, porque que todos nós precisamos entender economia. Muito obrigado a você. Se inscreva aí no canal, deixa o seu like, até a próxima.